Olá, pessoal! Hoje temos mais uma aula. Eu trago para vocês a geração de 30. Vamos falar especificamente da prosa, né? Então, essa segunda fase do modernismo aí, né, também chamada de segunda fase, ela começa logo após aí a primeira geração, né? Então, passa essa fase contestatória, né, toda de destruição, né, do Oswald de Andrade aí, e começa uma literatura mais amadurecida, né? E agora ela vai se voltar para questões sociopolíticas e filosóficas, né? Vai adotar então uma postura mais consciente, né? Buscando aí dar lugar uh, às reflexões sobre esse cidadão brasileiro que tem problemas, que sofre, né? E além dessa temática, nós vamos ter muito forte o regionalismo, né? E esse regionalismo é um aspecto muito importante dessa prosa da segunda geração. Ele vai enfatizar bastante uma linguagem local, né? Então, até expressões, gírias regionalistas vai ter. Essa prosa regionalista, que é um dos aspectos mais importantes aí dessa geração de 30, ela vai falar aí do destino do homem, né? É, é, e essa prosa ela vai se voltar para questões urbanas, regionais e psicológicas, né? Intimistas. Então, é importante a gente pensar aí qual que era o contexto, né, que se vivia na época. Também porque eu sempre falo para vocês que a literatura é reflexo do que a sociedade vive, né? E nesse tempo, eles estavam vivendo, né, a Grande Depressão Econômica que aconteceu em Nova York, foi logo depois da Primeira Guerra Mundial, então nós tínhamos aí um contexto, né, de uma crise muito grande, desemprego, né? Essa crise também reflete aí numa crise social, política, né? E nós vamos ter a Revolução de 30, né? O golpe de Estado aí. Então começa, né, no Brasil a Era Vargas, nós vamos ter a grande crise do café com leite, né? E o Brasil estava no contexto aí da ditadura, né? Se aproxima aí, né, da ditadura do Estado Novo. Então foi uma época, né, de grandes romancistas, e os autores lá que participaram da primeira fase, eles continuam escrevendo, né? Mas esses novos é que vão consolidar, né, essa renovação literária, né, tão importante que é a questão do regionalismo, né? Didaticamente, a gente situa de 1930 a 1945. Claro que não tem como precisar exatamente, né? Essa produção, então, ela se volta aí para o romance intimista e psicológico, como eu falei, para a temática social e urbana e para o social nordestino, né? Principalmente os nordestinos aí foram muito bem representados e por vários autores, né? O romance intimista e psicológico, então, predomina o interesse pela análise do mundo interior das personagens, dos conflitos que elas vivem, né? Então, deixei alguns autores principais ali, Lúcio Cardoso, Cornélio Pires, e Ciro dos Anjos, e eu coloquei aqui também o Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos, que ele também pode ser considerado do romance regional, né? Do regional nordestino,
Mas o livro São Bernardo, ele tem essa temática intimista, né? É o Graciliano Ramos é considerado o mais importante prosador, né? A sua obra compõe-se ali de vários romances, então tem Caetés, tem o São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, tem alguns contos também, por exemplo, Insônia, tem Memórias, e ele escreveu também um livro infantil, né? Vamos agora para o romance, então, de temática social urbana, né? Esse predomina a análise dos conflitos que surgem entre personagens e estruturas sociais urbanas. Temos aí o Dionélio Machado, o Érico Veríssimo, Marx Rebelo e Otávio de Faria, né? Coloquei aqui também o Jorge Amado, justamente para citar o Capitães da Areia, né? Que o Capitães da Areia fala de meninos de rua, né? Então, da questão das crianças que moram na rua, né? O Jorge Amado é um dos mais conhecidos escritores brasileiros e o romancista da Bahia por excelência, então ele também entra lá no nordestino, né? Os principais romances, então, Cacau, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim. Essas aí constituem francas denúncias sociais e correspondem ao período de intensa participação política do autor. Na época, ele era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro. A partir de 1958, com o romance Gabriela Cravo e Canela, Jorge Amado inicia uma nova fase em que predominam as críticas de costumes e a sátira. Características presentes nos romances que se seguiram de grande aceitação popular, tipo Os Pastores da Noite, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, Tocaia Grande, O Sumiço da Santa, e escreveu também novelas A Morte e A Morte de Quincas, Berro d'Água e Os Velhos Marinheiros. O Capitães da Areia, ele vai falar, então, dos meninos abandonados, né? Então, aí tem uma denúncia social de violência urbana, marginalidade, né? E ele é muito interessante. Temos também, nessa temática urbana, aí, o Érico Veríssimo, né? Os romances do gaúcho Érico Veríssimo podem ser divididos em duas principais fases. A primeira reúne as obras que transcorrem num ambiente urbano e contemporâneo, em que as personagens vivem problemas existenciais numa sociedade em crise. Por exemplo, Clarissa, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhar os Livros do Campo, Saga e O Resto é Silêncio. Tem uma segunda fase, né, então, que o autor deixa de lado o presente e mergulha numa ampla obra cíclica, denominada O Tempo e o Vento, cujo objetivo é reconstituir as origens e os episódios da formação social do Rio Grande do Sul. É composta de três romances, né? Então, O Continente, O Retrato e Arquipélago. Nos últimos livros, o autor inicia uma nova temática em sua ficção, voltando-se para assuntos políticos, como O Prisioneiro, O Senhor Embaixador, Incidente em Antares, e em 1973 publica sua última obra, Solo Clarineta, em que narra suas memórias. Vamos agora para o romance, né, de tema social nordestino. Então, predominam aí a denúncia das injustiças sociais e dos problemas econômicos do Nordeste, denuncia práticas como o coronelismo, né, o drama dos retirantes da seca e a vida sofrida da população pobre. Autores principais, então, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Armando Fontes e o Jorge Amado. A Raquel de Queiroz,
Ela destacou-se bastante jovem com a publicação de O 15, né, um dos principais romances dela aí, né, que aborda o drama dos retirantes nordestinos. Depois ela escreveu vários outros, né? Mas o 15 tem aí ele é quase que autobiográfico, né? Porque ela coloca lembranças que ela tem da seca de 1915, que aconteceu no Nordeste, né? Uma seca muito grande. O tema desse romance, então, é a seca, enfocando uma dimensão social, sem deixar de lado a análise psicológica de algumas personagens, né, que marcam o romance. A marca penosa e trágica de Chico Bento, que representa o retirante, constitui o núcleo dramático da obra. Paralelamente, desenvolve-se o drama da impossibilidade de comunicação afetiva entre Vicente e Conceição, ele, um proprietário rural sensível à miséria que o rodeia, mas impotente para eliminá-la. E ela, uma moça da cidade, atraída pela figura livre e franca de Vicente, mas que não consegue penetrar em seu mundo rude e quase selvagem. Falamos de outro autor também, o José Lins do Rego, né? Então, muitas obras do José Lins do Rego apresentam forte conteúdo memorialista, revelando reminiscências da infância e adolescência, em que ele passa no engenho do avô, né? Então, é quase que autobiográfico também, né? Os romances em que tratou da vida nos engenhos, da decadência das velhas estruturas econômicas do Nordeste, dos desmandos dos autoritários senhores do engenho, principalmente o avô, né? Costumam ser reunidos no que ele próprio chamou de ciclo de cana-de-açúcar, e são O Menino do Engenho, Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto. Ele escreveu ainda a Pedra Bonita e Cangaceiros, que compõe o ciclo do cangaço, misticismo e seca. O Moleque Ricardo, Pureza, Riacho Doce e Água Mãe e Eurídice. Então, esses aí foram os romances que a gente tem, né? Os grandes romancistas dessa geração aí de 30, né? Que marca a prosa. Espero tê-los ajudado muito. Continuem assistindo os vídeos, né? Continuem aí dando o seu like, é importante também para mim. Paz e bem a todos.